Bom dia, turma! Hoje nós vamos continuar com a nossa revisão de conjuntos. Eu parei no item 6 e o item 7 fala sobre igualdade de conjuntos, né? Então, dois conjuntos A e B são iguais se todo elemento de A pertence a B ou vice-versa, né? Se todo elemento de B pertence a A. Então, ele deu um exemplo aqui, ó, o conjunto A é igual. Aí, quais são os elementos que pertencem a A? 2, 4, 6. E seja B, então vamos ver aqui quem é o conjunto B. Aí ele está dizendo que B são os números naturais. Então, só para a gente relembrar aqui, ó, o conjunto dos naturais são todos os números a partir do zero, né? 0, 1, 2, 3, 4 e assim vai. Como ele é infinito, coloca aqui reticências e fecha o conjunto. Só que ele está dizendo que o B é o conjunto dos naturais pares e menores do que 7. Então, quais são os pares aí, ó? O 2, o 4 e o 6. São os pares, naturais pares menores do que 7. Então, a gente observa o seguinte, que o conjunto A está sendo igual ao conjunto B. Agora, é importante vocês lembrarem desse nome aqui, que às vezes cai em prova, tá? Conjuntos disjuntos. O que vem a ser o conjunto disjuntos? Vou até fazer um desenho aqui para a gente tentar visualizar. Eu tenho aqui um conjunto A e eu tenho aqui um conjunto B. Esses conjuntos, né, como eles estão separados, significa que nenhum elemento de A vai pertencer a B. É como se fosse assim, ó, o conjunto A, igual a 1 e 2. E aí o conjunto B igual a 3 e 4. Como esses conjuntos não têm interseção, que a gente vai estudar na aula de hoje, nós chamamos eles de conjuntos disjuntos, né? Que são aqueles que não possuem elementos comuns. Aí, o próximo tópico, operações com conjuntos. Aí nós vamos ver união. A união de dois conjuntos é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a um ou. Então, a gente precisa focar nessa palavrinha aqui, ou. Tá? E qual é o símbolo de união? Esse aqui. Então, eu tenho A união B igual a X. Esse X aqui está representando um elemento qualquer, né? Tal que, essa barrinha aqui representa tal que X pertence a A ou X pertence a B. Então, aqui eu tenho, né, o conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5 e 7, e o conjunto B, 2, 3, 6, 7, 8 e 9. Então, A união B é só você juntar tudo. Só que se calhar de terem elementos repetidos, a gente não precisa repetir aqui no nosso conjunto união. Então, A união B, ó, aí eu vou colocar o 1, o 2, o 2 também está aqui no B, então eu só coloco ele uma única vez. O 3 está no A e no B. Tá vendo? É porque o 2, o 3 e o 7 são aqueles elementos que pertencem tanto ao conjunto A como ao conjunto B, né? Então, aqui, ó, a união B vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Interseção. Qual é o símbolo que representa a interseção? É esse aqui. Interseção, gente, é o que tem nos dois ao mesmo tempo. E aí, observe essa palavrinha aqui, né? A interseção de dois conjuntos é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a ambos simultaneamente. Como aqui no união a gente usava a palavrinha ou, né? Na interseção a gente vai usar a palavrinha e. Então, vai ser a interseção B igual a X, tal que X pertence a A e X pertence a B. Então, a interseção, vou desenhar aqui os diagramas de Venn, são aqueles elementos que pertencem aos dois ao mesmo tempo. Diferente da união, que é tudo. União, você vai colocar tudo, você vai reunir todos os elementos. A interseção é só o que está aqui no meio, que pertencem aos dois. Ah, professora, e se não tiver interseção, que foi o desenho que eu coloquei aqui em cima? Significa que os conjuntos, eles são chamados de disjuntos.
Próximo tópico é a diferença, né? Quando ele pedir lá A menos B, por exemplo. A menos B é tudo que tem no conjunto A, mas que não tem o que no conjunto B. É o que está pintado aqui em roxo, tá? E se fosse B menos A? B menos A. Vou fazer o desenho aqui. Aqui tem o conjunto A e aqui o conjunto B. Então, B menos A é o contrário, é tudo que tem em B que não tem em A. Então, seria essa parte aqui que eu pintei. Ah, como é que é isso, professora? É que eu tenho o conjunto A igual a 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Conjunto B, 2, 3, 6, 7, 8 e 9. Então, A menos B. Quais são os elementos que estão em A que não estão em B? O 1 está só no A, então ele vai pertencer aqui ao A menos B. O 2 e o 3 não entra, que ele está na interseção. O 4, ele está só no A, então ele vai entrar. E o 5 também, ele está só no A, então ele vai entrar. O 7 não entra porque ele está no B também. Ah, e se fosse B menos A? Então, agora é o contrário. São todos os elementos que pertencem a B que não vai pertencer a A. O 2 não entra, o 3 não entra, o 6 entra, porque ele só está no B. Então, B menos A vai ser 6. O 7 não vai entrar, porque ele também pertence ao conjunto A. O 8 e o 9 só pertencem ao B. Então, entra aqui também, ó. 8 e 9. E complementar. Dados dois conjuntos A e B, tais que A está contido em B. Isso aqui é uma condição, tá? A tem que estar contido em B. Então, como é que é isso? A contido em B. Então, o conjunto A, ele tem que estar totalmente contido no conjunto B. Ou seja, todos os elementos de A, eles precisam pertencer ao conjunto B. Então, dados dois conjuntos A e B, tais que A está contido em B, chamamos de complementar de A em relação a B o conjunto formado pelos elementos que pertencem a B e não pertencem a A. Então, onde vão estar esses elementos? Aqui, ó. São os elementos que vão estar pertencendo, que vai estar complementando, é o que está faltando aqui, né? Para complementar o conjunto A. E aí, esse aqui é o diagrama que a gente estava vendo lá, que é o conjunto A e aqui o conjunto B. Então, ele está mostrando aqui, ó, que o complementar, né, de A em relação a B são esses elementos aqui, ó, 0, 6, 5 e 8. E aí, tinha também no final daquela aula alguns exercícios de fixação. Eu vou resolver aqui. Qualquer dúvida, vocês postem comentários lá. Mas, né, colocar, professora, fiquei com dúvida. Não, precisa dizer, professora, fiquei com dúvida na questão tal, porque quando a senhora resolveu aqui, me pareceu que seria outra coisa. Enfim, tem que ser bem específico na sua dúvida para eu tentar te ajudar. Então, questão 1, escreva os conjuntos abaixo por extensão. Então, letra A, quem vai ser o conjunto A? Então, o conjunto A é X, tal que X é a letra das palavras Rio de Janeiro. Então, todas as letras que forem repetidas, a gente não vai precisar colocar, tá? Então, Rio, então a gente tem as letras R, né? Os elementos a gente coloca com letra minúscula, tá, gente? E o nome do conjunto, letra maiúscula. Esses elementos, eles são separados entre vírgulas e estão entre chaves. Então, vai ter o R, o I, o O. Aí, depois, D, né? Depois, o E. Depois, o J. Depois, o A. Depois, o N. Aí depois aparece o E de novo, não vou colocar porque ele já está aqui dentro. Aparece o I, não vou colocar porque ele já está pertencendo aqui. O R também não precisa, ele já está aqui dentro do conjunto. E o O também não precisa porque ele já está aqui dentro. Então, terminou aqui, esse é o conjunto A. Na letra B, X, o conjunto B, né? Então, essa daqui é a letra A. Letra B vai ser o conjunto B igual.
Aí ele está querendo x tá o quê? X é um número positivo primo e menor que 10. Então, o que vem a ser os números primos? São aqueles números que só têm 2 divisores. Então, eu vou colocar aqui, depois eu vou apagar. Quais são os números primos, né? O 2, ele é um número primo. O 3 é um número primo. Aí, o único par que é primo é o 2. Então, eu já vou pular, vou ficar analisando só os números ímpares a partir de agora. Então, a gente viu 3, o 5 é um número primo, o 7 é um número primo, o 9 não vai ser, porque o 9, ele tem 3 divisores, o 1, o 3 e o 9, então ele não é primo. O 11, ele é um número primo, o 13, ele é um número primo, e assim nós vamos ter infinitos números primos. Só que aqui ele estipulou, ele está dizendo que o conjunto B é um número positivo, primo e menor do que 10. Então, quem vão ser esses elementos? Ó, o 2, o 3, o 5 e o 7. Aí finaliza aqui, não pode entrar nenhum número que seja maior do que 10. Questão 2. Quantos subconjuntos possui o conjunto A? Aí o conjunto A, quais são os elementos? Ó, 3, 4, 5 e 6. Então, nós vamos usar aquela formulazinha. Qual é a fórmula que a gente tem para poder descobrir quantos subconjuntos tem um conjunto? 2 elevado a n. Professora, eu não lembro o que quer dizer esse n. O n quer dizer o total de elementos que tem esse conjunto. Então, o conjunto A ele tem 1, 2, 3, 4 elementos. Então, isso aqui vai ser igual a 2 elevado a 4. Então, isso aqui é uma potência, onde a minha base é o 2 e o meu expoente é o 4. Então, eu vou multiplicar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, quantos subconjuntos tem aqui o conjunto A? 16 subconjuntos. Só isso, professora? Só. Questão 3. Num colégio de 100 alunos, 80 gostam de sorvete de chocolate, 70 gostam de sorvete de creme e 60 gostam dos dois sabores. Então, eu vou desenhar aqui os diagramas, tá? Então, eu vou ter o conjunto dos alunos que gostam do sorvete de chocolate. Então, eu vou chamar aqui o sorvete de chocolate de conjunto A e 70 gostam de sorvete de creme. Eu vou chamar de conjunto B, tá? Então, aqui eu tenho o conjunto A e aqui eu tenho o conjunto B. Aí, a gente sempre vai começar, gente, pela interseção. Ele está dizendo que 60 gostam dos dois sabores. Então, ó, 60 vai estar aqui dentro. Agora, a gente vai voltar. 80 gostam de sorvete de chocolate. Sendo que aqui dentro do conjunto dos alunos que gostam de sorvete de chocolate, eu já coloquei 60. Então, 80 menos 60 vai ser 20. Porque o total aqui desse conjunto A tem que ser quanto? 80. 20 mais 60, 80. Aí, a próxima informação. 70 gostam de sorvete de creme. Sendo que já tem 60 aqui dentro, então faltam 10, porque 60 mais 10 tem que dar um total de 70. E aí ele quer saber quantos não gostam de nenhum dos dois sabores. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Os que não gostam de nenhum dos dois sabores vão ficar aqui fora. A gente sabe que nesse colégio tem um total de 100 alunos. Então, eu vou pegar 100 e vou diminuir do total que está aqui dentro, ó. 20 mais 60, 80. 80 mais 10, 90. Então, aqui vai ficar 100
menos 90, que é igual a 10. Então, aqui, quantos não gostam de nenhum dos dois sabores? 10 alunos não gostam de nenhum dos dois sabores. Questão 4. Sendo o conjunto A 1, 2, 3 e 4, conjunto B 1, 3 e 4 e conjunto C 1 e 4. Calcule A união B. Então, eu vou juntar tudo, tá, gente? A gente vai reunir todos os elementos. Não precisa repetir, caso algum elemento pertença aos dois. Então, aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, e aí 1, 3 e 4 já estavam aqui dentro. Então, não precisa repetir. Desculpa, aqui eu coloquei A, né? Eu esqueci de botar. É A união B. A menos B. São todos os elementos de A que não pertencem a B. Então, 1, 3 e 4, eles pertencem a B. O único que só pertence ao conjunto A é o 2. Então, A menos B, 2. Letra C. Ele está pedindo B interseção C. Então, a gente vai ver os elementos que pertencem aos dois ao mesmo tempo. Então, o 1 pertence ao B e ao C e o 4. Então, aqui B interseção C vai ser 1 e 4, que nada mais é do que o próprio conjunto C. E a letra D, a gente tem a união B. A união B é aqui, a gente resolveu aqui na letra A. Interseção ao conjunto C, que é 1 e 4. Então, a gente vai ver os elementos que pertencem a esses dois conjuntos ao mesmo tempo, que vai ser o 1 e o 4. Então, respondendo aqui a letra D, vou até responder aqui em cima mesmo. Eu vou ter, 1 e 4, que nada mais é que o próprio conjunto C. Então, até a próxima aula.